senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 4.5G. O comandante e toda sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma boa viagem. Empresas visto de cima. Processos observado de perto. Nossa viagem tem como destino a Casa Gard. Sobrevoaremos o seu ambiente de trabalho e identificaremos os seus processos. O Grupo FGR, contratante, desde a concepção dos projetos arquitetônicos, pensou na harmonização da arquitetura, onde elementos de concreto, arruamentos e infraestrutura fosse compatibilizada harmoniosamente com o meio ambiente. Para dar conta dessa missão, contratou a Casa Gard, que possui uma equipe de profissionais apaixonados pelo que faz. Tem como foco em sua missão criar ambientes naturais deslumbrantes através de profissionais talentosos, combina conhecimento técnico e criatividade para transformar espaço em verdadeiros refúgios naturais. Desde residência, condomínios a espaços comerciais, encontra-se a Casa Gard, criadora de paisagismo que inspiram, relaxam e promovam o bem-estar. Com foco na sustentabilidade, utiliza práticas ecologicamente corretas para preservar a natureza. Deixe a Casa Gard transformar o seu espaço em oásis verde que encanta os sentidos. A Casa Gard diariamente se dedica ao conteúdo de criação, de transformações em projeto arquitetônico, em projeto de urbanismo. Uma equipe apaixonada e talentosa dedica os seus esforços para transformar esses espaços em verdadeiras obras de arte. Na Casa Gard, os proprietários de residência, empresa ou espaço público têm a possibilidade de compartilhar o seu ambiente com design paisagístico. A Casa Gard desenvolveu diversos projetos e executou grandes obras e transformou ambientes em verdadeiros lugares de convivência. Entre as suas assinaturas de trabalho encontra-se o Jardim Sevilha, Jardim Barcelona, Jardins Milão, escritórios de arquitetura, execução de residências, paisagismo e residência no Jardim Munique, execução de jardins em residência no condomínio Jardins Itália. Dentre muitas outras obras, a Casa Gard tem se destacado. Os seus integrantes, por meio de planejamento estratégico criado, pensado pela sua equipe técnica, que desenvolve e persegue as decisões estratégicas da sua diretoria, possuem habilidades, capacitações para a realização, desde a fase de implantação do empreendimento ao cuidado diário. Os seus integrantes são verdadeiros mantenedores, com sentimento e sensibilidade, desenvolvem suas atividades rotineiras, ferramentas, dispositivos, insumos, equipamentos utilizados são empregados no sentido de entregar o melhor resultado ao seu cliente. Seus processos são desenvolvidos com harmonia, habilidades que foram aprendidas ao longo de diversos trabalhos realizados pela Casa Gard. Suas ferramentas, insumos materiais utilizados nos processos de execução de serviço são de alta qualidade. Quesito como segurança, saúde e bem-estar dos seus integrantes é levado a sério e perseguido os resultados em favor
da sua população de trabalhadores. A Casa Garden tem a satisfação de executar os seus trabalhos com total responsabilidade socioambiental. Os seus processos de trabalho envolvem máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos, materiais. A Casa Garden, em todas as suas frentes de trabalho, possui um ambiente dedicado à sua logística operacional, bem como o cuidado com as ferramentas, insumos, materiais. Está o seu cuidado com o seu efetivo, que, além de treinados, capacitados, possui um ambiente de trabalho adequado. Momento ideal para encerrarmos a nossa viagem e observarmos os processos vistos de perto. Condomínio Sevilha, Aparecida de Goiânia. Empreendimento com cerca de 70 mil metros quadrados, onde está a empresa Casa Garden. É uma prestadora de serviço que desenvolve uma série de processos e atividades nos mais diversos segmentos, realizando etapas fundamentais para lançamentos e conservações de condomínio. Hoje, na fase de elaboração do PGR, vamos identificar as informações referente à área geral desse empreendimento. Vamos constatar, através do estudo do ambiente, o tipo de vegetação, a infra ou as infraestrutura existente dentro desse ambiente, as áreas que compõem o ambiente, onde os integrantes da Casa Garden desenvolvem diariamente suas atividades. Vamos compreender também os processos que os integrantes desenvolvem diariamente, que são seguido protocolo específico estabelecido para a realização de etapas de acordo com o escopo de negócio fechado entre a Casa Garden e o Condomínio Sevilhas. Vamos estudar processos sobre preparação de caudas, processos sobre supressão vegetal, processos sobre conservação, limpeza, organização, paisagismo, através das etapas do estudo dos processos. E verificar também as atividades envolvidas em cada etapa. E vamos ter um momento de conversar com o integrante que está envolvido diretamente com o processo e que desenvolve suas atividades, para fins de entender quais energias perigosas estão envolvidas em cada etapa, em cada passo, e através desse conhecimento poder estabelecer os procedimentos de saúde e segurança que serão adotados de acordo com legislações recomendadas para cada fase das atividades. Vamos agora falar com o supervisor que coordena a equipe de trabalho dentro do Condomínio Sevilha e entender melhor a rotina de trabalho e após realização dos estudos dos processos. Estou aqui com o supervisor responsável pelos integrantes que estão desenvolvendo atividades nesse ambiente que é a área de convivência dos condôminos, com o Cassiano, que vai fazer algumas orientações para nós a respeito das rotinas de trabalho, pois estamos na fase agora de entender os processos. Cassiano, bom dia, me fala sobre os processos de trabalho que você tem aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, aqui diariamente aqui a gente tem o que é poda, né? Igual os que estão fazendo aí hoje. Limpeza, né? Só porque no caso os sopradores, às vezes vassouras também. Veneno, no caso, né? Que combate pulgão, pragas, né? Ervas daninhas, a gente usa o processo que a gente usa também. Não é todo dia, tem um dia assim, né? Essas partes de veneno não é todo dia que a gente usa, né? Tem que ser quando a gente detecta um problema, né? A gente vai lá fazer o combate. Né? Agora a parte de poda, por exemplo, já é um processo mais contínuo, né? Apareceu, por exemplo, na época da chuva, enquanto estiver chovendo, que você abre essa poda aqui hoje, daqui a 5 dias, tá? Mesmo jeito que você deixou. Como você estava mesmo, bata bem alto. Então esse processo de poda ele é contínuo, não para. Mata assim, gradil, assim, o reflorestamento, assim, tá de olho também. Tem que fazer combate também, às vezes, formiga, pulgão também, dá muito pulgão também. Tem a parte do trator também que a gente usa também, na época de chuva, que é a parte mais usa eles. E na seca a gente usa para fazer molhagem também, né? Que é o caso pipa também, a gente usa. Isso nessa época de seca, é contínuo, né? Enquanto é chovendo,
estamos usando a parte de poda ou na seca, parte de molhagem. É um serviço contínuo. Certo, aqui eu vejo que você tem uma equipe, né, que está trabalhando dentro nessas frentes de serviço. Fala um pouco dessa seleção, como é que você coordena as frentes de trabalho diariamente, ou se elas acontecem dentro de uma outro tipo de programação. Você tem uma equipe, ou todos plantam e os outros vão fazer, por exemplo, a roçagem, como é que funciona? Depende, né, do dia, né, por exemplo, que todos sabem fazer. Eles sabem fazer. Agora, lógico que tem a parte de maquinário, já tem o pessoal que já é preparado para isso, o maquinário. Por exemplo, o tratamento, o menino que ele foi preparado para mexer com o trator. No caso é o Anderson, que ele tem um curso, ele sabe, ele entende um pouco de motor, e se faltando algum óleo, ele sabe mais ou menos identificar alguns problemas que às vezes acontece, ele sabe identificar e falar para mim. Ele já é essa parte, né? Na parte do trator e maquinário também. E ele, no caso é ele, o Marcelo e o Eliseu, que são jardineiros que já acostumados a mexer com isso mesmo, foi treinado isso. Aí tem o Edmilson, que é mais a parte de cuidar, molhar, né, fazer uma adubação, né, vai bater um defensivo, entendeu? A Bel também ajuda nessa parte também, entendeu? Preparação que eu faço a cauda, né, que eu preparo. Aí. Então é isso, a rotina nossa aqui. Então, cada processo, além da habilidade do integrante para utilização de equipamento, você conta também aí com o planejamento daquela frente de serviço, que é questão sazonal, vai chover, ou tá na seca. Então essa programação ela existe e você tem ela para fazer a sua gestão aqui da equipe. A gente tem tudo programadinho, senão bagunça, né? Como eu tô falando, nós estamos na época de seca, né? Aí o modo de trabalhar já muda, né? Porque uma grama na seca ela demora mais a crescer. Aí você tem, por exemplo, aqui, podando hoje aqui, nós podando aqui mês passado. Se fosse na época da chuva, em 15, mais 10 dias, mais 15 dias tinha que fazer de novo. É o processo mais acelerado. Na seca já é mais molhagem, é adubação, é fertilização, é defensivo, tá muito praga, né? Aí essa vai é mais nessa parte. E limpeza também. Né? Aí na época da chuva o processo é mais acelerado. Aí é mais, como diz, o serviço é mais contínuo assim mesmo, pegado mesmo. Tá ok. Então hoje a equipe está aqui fazendo essa roçagem. Nós temos 2 roçadeiras postal e um soprador. Então nós estamos tratando aqui de equipamentos, né? Equipamentos que têm combustão interna. Esse, no caso, movido a gasolina, né? E óleo 2 tempos, beleza? Então, as questões aí relacionadas a esse processo de abastecer, preparar, trocar e também orientar sobre o fio de corte, é você que faz. Não, nessa parte os meninos já é bem preparados, né? Eles têm mais que eu nessa parte, não são meninos que mexem com máquina, né? Eles têm bem mais entendido, bem... Nessa parte eu até, às vezes, oriento. Quando eu vejo alguma coisa, mas é com ele que já sabe mesmo o que tem que fazer. Né? Essa parte de preparar a máquina, colocar gasolina, deixar o galão afastado, eles já bem treinado nessa parte, já sabe bem mesmo. Todos são conscientes sobre essas fontes de perigo. Pode ser para mim ver que esse trabalho é bem protegido mesmo. Pra evitar até pedra, né? Que voa muita pedra. E dói caramba, quando pega na canela, você a caneleira e o avental que protege muito de couro, né? Sem ele, a pancada é doída. Aí nessa parte eles já bem entendidos e... Quando eu vejo que está na hora de trocar o equipamento, eu já troco logo também. Inclusive esse que agora que está usando, tudo novo, novinho. Ele tem uma data de validade, não dura para sempre. Vai levando tanta pancada, né? Ele vai desgastando, aí tem que ir trocando. Aí eles são bem preparados nessa parte. É importante a fala do Cássio, o supervisor, a respeito da questão aí do gerenciamento da manutenção, né? Da substituição do equipamento, ou parte do equipamento. Por quê? Estamos falando de roçadeiras costais que possuem elementos de máquina. E ela, como um equipamento mecânico, ela tem um eixo cardan, é isso mesmo, um eixo cardan interno dentro da vara dela, onde elementos de engrenagens exercem forças motrizes, que são os chamados transmissores de força. Então essas engrenagens vão fazer essa transmissão de força com engrenagens helicoidais, que vão fazer a inversão de um giro da horizontal para a vertical, pois o motor vai ter essa conversão. Isso acontece forçando sede de alojamentos, que são as áreas dos mancais desse eixo cardan que está dentro da carcaça do equipamento. Então o equipamento ele sofre esforço. Então isso vai refletir em elementos rodantes lá nos rolamentos da ponta do eixo, onde está a lâmina de corte, porque não se utiliza somente a lâmina de nylon. É importante a gente destacar aqui que o processo, de acordo com a vegetação, conforme o Cássio nos orienta, o supervisor, vai depender de questões sazonais, calor, frio, chuva, vai ser utilizado a ferramenta apropriada para cada momento, não é isso, Cássio? Sim, por exemplo, na época de chuva mesmo, chovendo, a gente usa essa vegetação que é muito alta, gosta. Aí a gente usa o nylon não corta, aí a gente já usa a faca. Isso depende. Não toda, né? E às vezes tem pedaço que, por exemplo, vamos colocar 100 metros de distância, o mato cresce mais alto. Aí o nylon não corta, aí a gente usa a lâmina. Isso na época da chuva. Na época da seca não precisa usar. Porque a vegetação ela não cresce tão alta. Agora na chuva, como está muito alta, aí a gente tem que virar a faca.
É aquela faca de 3 pontas que a gente usa. Aí para cortar mais rente, ficar mais. Pra evitar rende mais. O fio gasta muito também. Então é importante a gente perceber, conforme a fala do supervisor, que as ferramentas, elas vão fazer parte de processo. Então o processo não é um só, são vários processos. E então a vegetação, a supressão vegetal, ela vai exigir o próprio vegetal que seja utilizado determinado tipo de ferramenta. E destacamos aqui, inclusive, que a faca, ela tem que ser apropriada. Isso significa que ela precisa estar dentro de normas brasileiras, normas internacionais sobre resistência da lâmina. Resistência. Ela tem que suportar aquela força de trabalho, porque ela está em contato diretamente com o vegetal. Vegetação às vezes espessa, de raízes espessas, e pode acontecer de pegar ou atingir materiais mais densos, com solidez mais resistível, como pedra, por exemplo, né, Cássio? Muita pedra. Aqui na parte de poda, mas acontece isso. E pedra voa longe mesmo, muita mesmo. E tem que estar protegido, porque onde pega dói mesmo. E não é só o trabalhador, né, Cássio? Nós temos uma população, você tem os veículos, aqui é uma rua, pode estar passando criança. Isso, aí tem que ter a tela. Tem a tela e um acompanhando, segurando na medida que a carroça vai indo, aí ele tem que ir atrás acompanhando também, para não evitar de, como você falou, criança, veículos, às vezes tá passando com um animal, pega e machuca. Aí tem que, às vezes vidraça também, às vezes uma casa tem uma vidraça muito grande, e pedra ela voa longe, lá acho que ela consegue voar colocar aí uns 50 metros, acho que ela vai. Então depende de certeza. Aí, se tiver com o sol quente demais, quanto mais o sol tá quente, então aí quebra mais fácil ainda. Aí que tá quente, né? Qualquer pedra que bate, quebra. Então nós temos que prestar atenção com relação a essas questões das energias, tá? Então nós estamos falando aí de uma energia mecânica que, através de transmissão de força, pode gerar uma cinética com movimentos violentos de projeções, de partículas e de tantas outras variáveis, que a única forma de controlar os riscos nesses processos é através de experiência dos profissionais que atuam no processo. Então temos necessariamente que entender qual a melhor ferramenta em termos da supressão e quais são as melhores proteções, porque precisa fazer uma barreira de controle na fonte geradora do perigo, conforme orientou o Cássio, e a gente pode notar aqui mesmo nesse trabalho dos integrantes operadores aí das roçadeiras que existe uma proteção com tela imediatamente bloqueando a possibilidade de projeção dessa energia sobre pedra, sobre materiais sólidos de maior diâmetro. E, importante, quando se trata de uso de ferramentas de lâminas, nós temos que estabelecer distância de segurança, que está dentro da norma, tanto de segurança do trabalho como no manual do fabricante, que tem uma orientação a respeito de distância mínima. Essa distância deve ser levada em conta na hora de fazer a atividade, de desenvolver esse processo de supressão. Vamos ver muito mais através das próximas etapas, onde vamos identificar o processo rodando agora. Vamos verificar comigo como que é desenvolvida as atividades. Bora lá, Cássio? Vamos lá ver. Beleza.